Obrigada, gente. Bom, dando continuidade a essa segunda parte da programação de hoje, nós vamos falar sobre uma tecnologia que simplifica a experiência de pagamento, que é a Tap on Phone. Convido ao palco o vice-presidente executivo de tecnologia e negócios da Cielo, Carlos Alves. Bem-vindo, Carlos. O superintendente de produtos de adquirência do Sicredi, Felipe Cecchini e Silva. Bem-vindo, Felipe. Torcida! O vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa, Rodrigo Cury. Bem-vindo, Rodrigo. E para moderar essa discussão, eu chamo ao palco a vice-presidente de negócios da GetNet Brasil, Maíra Borges de Souza. Maíra, muito bem-vinda. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse painel. Gostaria de começar aqui agradecendo meus colegas de trabalho, né, por essa troca que vamos fazer agora. E esse painel, nós vamos explorar a solução de Tap on Phone, que é uma tecnologia que pode transformar qualquer aparelho de celular numa maquininha de cartão. Eu me recordo de estar aqui nesse palco, há 2 anos atrás, em um painel onde debatíamos exatamente sobre a chegada dessa solução. E havia muitas dúvidas no mercado. Se seria uma solução escalável, se haveria adoção e aceitação por parte dos consumidores, o quanto o NFC, né, o crescimento do NFC poderia ser ou não uma barreira de entrada para o Tap on Phone. E aí, hoje estamos aqui de volta, 2 anos se passaram, né? Hoje, temos uma nova realidade. Hoje, 2 em cada 3 brasileiros fazem uso de NFC em suas compras. E a gente pode até dizer que, olhando todas as soluções de Tap on Phone que temos disponíveis no mercado, essa tecnologia já se tornou uma realidade, né? E, principalmente, uma ferramenta muito importante para democratizar o acesso aos pagamentos digitais e abrir portas para novos nichos, novos mercados, onde, às vezes, por barreira de custo, a gente não conseguia entrar e fazer uma oferta acessível pelo custo da maquininha. Agora, depois disso tudo, quais desafios para o Tap on Phone ainda não foram superados? O que está funcionando bem e aonde a gente ainda precisa evoluir como indústria? Essas são algumas das questões que nós vamos explorar no painel a seguir, mas antes eu vou chamar um vídeo para fomentar ainda mais essa discussão. Tap on Phone é uma solução inovadora que o mercado de pagamentos adota, e ela é transformar o celular em uma máquina de pagamento. Ele aceita as principais bandeiras débito e crédito, além de carteiras digitais. Com o avanço da tecnologia e dos smartphones cada vez mais utilizados, o Tap on Phone tem se tornado uma solução de baixo custo e de grande usabilidade para pequenos, médios e grandes estabelecimentos comerciais. O Tap on Phone traz uma série de vantagens, tanto para quem compra quanto para quem vende. Para quem vende, ele traz segurança, baixo custo e mobilidade. E para quem compra, traz uma experiência aprimorada, com transações rápidas e sem complicação. O Tap on Phone ele pode ser usado para diversos estabelecimentos comerciais. Por exemplo, do pequeno varejo ao grande mercadista. Para profissionais liberais, profissionais autônomos, eles podem evitar, inclusive, da utilização do dinheiro físico no recebimento dos seus serviços. Entregadores, como por exemplo, deliveries. O próprio entregador pode utilizar o seu próprio celular para fazer recebimento da compra que ele está indo lá fazer a entrega. E em feiras e eventos, o expositor ou o lojista que está no evento, ele pode tranquilamente com o seu celular fazer os pagamentos do serviço que ele está prestando, trazendo muito mais comodidade e facilidade para o seu cliente ou para a pessoa que está participando ali do evento. O Tap on Phone ele precisa seguir as mesmas normas de segurança que são seguidas pela indústria de pagamentos. Então, qualquer transação que é feita através daquele aplicativo, ela segue os mesmos padrões de segurança oferecidos por uma máquina física. Muito bem.
vou começar aqui com o Rodrigo, nossa sessão de perguntas, falando um pouquinho sobre como vamos evoluindo na adoção dessa tecnologia. Então, assim, o Tap on Phone já vem ganhando relevância dentro dos comércios, do varejo. Acho que muitos aqui da plateia já devem ter experimentado uma experiência de pagamento com Tap on Phone. Mas eu queria ouvir de você, Rodrigo, como é que está a adoção no mercado brasileiro? Obrigado, Maíra. Boa tarde a todos. Felipe, Carlos. Legal vir falar desse assunto aqui, né? Tem tanto assunto picante aí na nossa indústria. Falar de tecnologia, adoção de coisas novas é sempre legal, né? Sempre divertido. E Tap on Phone é uma das coisas que eu acho que mais estão evoluindo no nosso mercado. Ele tem uma grande aderência. A gente tem um país com uma geografia muito desigual, muito complexa. A gente tem uma visão de centros urbanos, corredor São Paulo, Rio, Brasília, capitais aí do Nordeste, mas o Brasil é muito mais do que isso. Então, o Tap on Phone ele ajuda muito a penetração para aceitação de pagamentos através de meios eletrônicos, através de cartões, em pessoas, em comércios que antes não chegavam, né? Então, o que a gente vê não é um fenômeno só no Brasil, ele está crescendo muito no mundo inteiro. Tem 3 países que são um grande destaque hoje, que é Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, nessa ordem. No último ano, nos últimos 12 meses, essa tecnologia aumentou em 234%. Eu estava vendo os números antes de vir para o painel com alguma coisa mais fresquinha e realmente vem crescendo muito. Quando você fala de aceitação, é o método de aceitação que mais cresce. Acho que todo mundo sabe como funciona, né? Você aproxima o seu cartão ou o seu celular a outro dispositivo, que em geral é um celular, e isso habilita. Isso é muito bom para o comércio, para quem faz a aceitação, porque ele sai um pouco da dinâmica da maquininha, do TPV, do POS, do TEF, e isso consegue abranger muito o tema de aceitação, né? Então, hoje a gente tem no Brasil cerca de 7 milhões de dispositivos habilitados com a tecnologia. Não sei se todos vocês sabiam, não sei se vocês já passaram o cartão de vocês nessa tecnologia, mas é um negócio muito legal e só aumenta, né? Então, é um tema que me apaixona muito. Eu tenho um grande interesse, podia estar falando aqui bastante tempo disso, mas como é um debate, eu vou devolver aqui a palavra para a gente poder ouvir um pouco também os colegas aqui. Na nossa conversa de bastidor, nós ficamos assustados com esse número de 7 milhões, né, Rodrigo? Esse crescimento exponencial. Felipe, eu vou aproveitar aqui para super agradecer o trabalho que você tem feito no GT da Bex, incentivando aqui a discussão do Tap on Phone. Obrigado por essa liderança. E aproveitar e deixar o convite aqui a quem está participando desse fórum, que é dessa indústria, que queira contribuir com o nosso GT de Tap on Phone da Bex. Assim, convite sempre aberto aqui, né, para ampliar participações, discussões e contribuições. E, Felipe, queria falar um pouco agora, explorar o tema dos benefícios dessa solução, né? Pensando em diferentes tipos de negócios, pensando na forma como ele altera, né, a relação do varejista com o dinheiro e consumidor. Né? O que o Tap on Phone muda? O que ele traz de benefício nessa experiência de pagamento? Legal. Boa tarde a todos. Saudação a Bex, Maíra, Rodrigo, Carlos, também uma saudação especial aos colegas do Sicredi que aqui estão. Em relação a esse assunto e também contribuindo na resposta que o Curi trouxe, né, hoje, quando a gente olha o potencial de mercado, né, no Brasil, nós temos 22,7 milhões de empresas ativas hoje, né, sendo que se a gente somar MEI, em torno de 12 milhões, e em torno de 8 milhões microempresas, né. Então, a gente olha, do total de empresas do Brasil, 20 milhões das 23 são MEIs e micros. Então, aqui a gente já começa a entender um pouquinho mais do público que certamente, numa primeira fase, já tem uma aderência muito grande em relação ao Tap on Phone. E aqui a gente vê alguns aspectos. Aspectos de segurança, de mobilidade, de escalabilidade e de redução de custos. Sem dúvida, esses 4 aspectos pegam bastante. Quando a gente olha sobre aspectos de segurança,
Ontem a gente estava falando também um pouco de incorporar o Pix no rail, né, de cartões. Então, certamente, quando a gente está falando de profissionais liberais, ainda circula uma série de numerário, a própria questão de Pix também transita, mas não com todo o rail e todo o arcabouço, por exemplo, de chargebacks, de contestações que hoje a indústria de cartões tem. Quando a gente fala sobre o aspecto de escalabilidade, é inegável que rapidamente hoje a solução está disponível de uma forma muito fácil, acesso para todo mundo que quiser ter. Então, consegue escalar de uma forma muito rápida e isso vem junto com o aspecto de mobilidade. Então, quando a gente olha, principalmente para profissionais liberais, a gente sabe o arcabouço que tem, muitas vezes, para o profissional exercer a sua profissão. Então, ter outro device a mais pode, sim, ser também uma barreira, um obstáculo relevante a ser considerado quando a gente quer trazer inclusão financeira. E por último, talvez seja algo mais sensível para esse público, é justamente a redução de custos. Então, ter um outro device que ou ele vai comprar ou ele vai alugar, certamente onera, né, também exercer a sua função. E quando eu falo de redução de custo, eu não falo só para o varejista, né, ou para o empresário, para o comerciante, seja lá o que for, mas para a indústria também. A gente sabe o quanto que custa um field service, a gente sabe quanto que custa toda a logística de distribuição de uma máquina. Então, sem dúvida, os aspectos de redução de custo, eles fortalecem tanto do lado do varejista, quanto do lado da indústria também. E eu adicionaria ainda um aspecto importante quando a gente olha para micro e pequenas empresas, que talvez a maior dor que elas têm seja justamente a gestão do fluxo de caixa. E quando a gente consegue, porque muitas vezes misturam os dinheiros, então quando a gente consegue canalizar os recebimentos para um formato adequado, né, consegue separar melhor esses dinheiros e também fazer a melhor gestão dos seus recebíveis. Então, sob a ótica aí do empresário ou do pequeno empreendedor, certamente ele vem com diversos aspectos positivos, assim como na ótica do consumidor, que é potencializar muito do comportamento, onde hoje 50% dos pagamentos já são feitos por aproximação, potencializar esse comportamento, assim como trazer todo o pacote de benefícios aí que a indústria hoje oferece. Eu queria completar essa lista de benefícios. E já vou fazer o gancho aqui para o Carlos, da visão dele também, quando a gente fala do benefício do Tap on Phone, que tem um tema que tem aparecido muito nas discussões com clientes, que é a questão do imediatismo. Tem a ver com esse consumidor novo, que quer tudo na hora, que quer tudo com urgência. O Tap on Phone você contrata e você coloca para funcionar no seu celular em poucos minutos. Então, você não precisa esperar a logística despachar uma máquina, que dependendo da região do país que você está, vai demorar 2, 3 dias para chegar, né? Você habilita e usa na hora. E esse usa na hora pode ser para o primeiro uso, mas pode ser também para aquele cliente que tem a máquina, e a máquina quebrou, e ele está esperando o suporte técnico, e ele tem o Tap on Phone de backup. O que você acha disso, Carlos? Eu acho que, nessa mesma... Primeiro, boa tarde a todos, pela presença, obrigado por estar aqui conosco. Felipe, Curi, Maíra, obrigado pelo painel e por compartilhar a ideia. E indo para a sua provocação, Mayra, o celular já é quase tudo, por que não se tornar maquininha também, né? Então, se a gente fosse fazer um processo de construção, de olhar de plataforma de dois lados, assim, você começa com o seu cartão você começa com o NFC criando a capacidade de comunicação com um cartão e uma captura, você coloca isso no cartão, depois você traz isso para o celular, coloca isso numa wallet, depois no outro lado o seu terminal começa a aceitar essa comunicação, o seu terminal começa a androidizar, você começa também a ter outras capacidades no próprio terminal e você mimetiza isso dentro de um celular que pode ser uma aplicação própria para um recebimento, que eu acho que conversa muito com os diversos modelos, mas ele também pode estar embarcado em muitas aplicações que deixam jornadas fluidas, né? E aí tem um outro universo de oportunidade. Então, você pega um empreendedor, você pega um autônomo, alguém que vende um produto ou serviço que
tem uma conveniência ou uma necessidade de mobilidade, que tem uma conta no banco de preferência. Imagina você embarca uma solução que você integra no mesmo lugar, você consegue, ou no seu software que você faz a gestão do seu catálogo de produto ou serviço. Imagina que no mesmo lugar em que você está fazendo aquele registro, você está fazendo o pagamento e daqui a pouco emitindo o seu cupom. Então, ou seja, você vai simplificando, ganhando conveniência e adaptabilidade ao seu modelo de negócio, né? Então, acho que isso é mais uma oportunidade, mais uma interface de conversão, de momento de conversão, que se adapta à proposta de valor do estabelecimento comercial, seja ele um produto ou um serviço, à conveniência de um consumidor, seja ele onde ele estiver. Então, eu imagino de verdade que isso vai nessa linha. E, Carlos, começamos aqui falando de adoção, pulamos para os benefícios da solução, e eu queria agora explorar um pouco de oportunidades, no sentido do que ainda falta fazer para a gente massificar mais, explorar mais, expandir mais essa solução. Sejam barreiras tecnológicas, barreiras culturais, ou seja, quando você olha o que nós já temos implementado de solução Tapiophone, o que você acha que ainda falta para essa complementariedade? E aí depois, Felipe e Rodrigo, se quiserem contribuir também, fique à vontade. Legal. Acho que segue um pouco a linha de raciocínio que eu vinha trabalhando, e pegando a fala do Cury inicial, que é, quando você olha os Estados Unidos e olha o Reino Unido já, que estão um pouco mais à frente, e expande a percepção que eu posso usar isso no meu celular, mas eu posso usar isso num device também que tem uma proposta similar ao conceito de tap on phone, tap on tablet, tap on alguma coisa que faz uma conversão direta ali, sabe? Eu entendo que é uma tecnologia que vem, apesar, a gente tem uma pesquisa feita pela Cielo que aproximadamente 70% dos estabelecimentos comerciais conhecem ou já ouviram falar da solução. Então, apesar de conhecer, eu entendo que ela ainda precisa ganhar um espaço nos ciclos de jornadas e nas adaptações, para que ele não seja simplesmente uma maquininha no celular, ou ela seja incorporada, que eu acho que conversa um pouco com o que eu falava, com a jornada, seguindo uma proposta de valor sob o olhar do estabelecimento ou do empreendedor, e na conveniência sobre o olhar do consumidor ou do portador do cartão, né? Então, quando você entende que essa relação ela vai se adaptando a essas conveniências, ela tem sempre um aspecto cultural, é óbvio, o aspecto da adoção, seja pelo cliente que, por exemplo, dependendo do valor da transação, quando você pega transações menores, isso talvez ganhe um pouco mais de fluidez, transações com ticket médio maior, que você passa a ter uma preocupação adicional com o PIN, com código, com senha, como é que isso adota ou vai ser utilizado na tela do celular do estabelecimento, vai ser utilizado um keypad que vai associar com Bluetooth ou não, ou seja, ainda tem algumas perguntas e, de verdade, a minha aposta, o nosso olhar como Cielo é que ele se complementa a outras soluções. Ele vai trazer como oportunidade de jornada em situações que ela vai ser muito mais conveniente e talvez ganhe principalidade. Em outras situações que ela vem como um backup, fica como uma opção. E em situações que ela vai trabalhar conjuntamente com outros meios de pagamento, com outros meios de captura, né? Então, eu acredito que a gente vai muito nesse lugar. Acho que também, complementando um pouquinho, né, do que nós estávamos falando antes no bastidor, acho que a gente está num início ainda de jornada, né? Ainda tem tanta coisa para ser feito, mas certamente uma tecnologia que a gente aposta que tem um potencial muito grande. Ainda algo muito desconectado, talvez, na estratégia de banking, cada vez conectar e embarcar, talvez, inclusive dentro dos próprios aplicativos de banking, não tornando algo a mais, mas sim integrado, seamless, né, cada vez mais. É uma possibilidade que
que também a gente enxerga, assim como explorar oportunidades, muito em linha com o que o Carlos trouxe, né? Nichos específicos. Hoje, a solução de Tap on Phone, ela ainda está muito embasada nas questões básicas, de recebimentos mesmo. Então, cada vez mais explorar e complementar com outras soluções, que quando a gente vai para o ambiente não tap, né, o físico com as smart, por exemplo, já consegue complementar com uma série de soluções específicas. Outro aspecto que ainda vejo de oportunidade é cada vez mais embarcar a indústria de benefícios, né? Certamente a indústria de benefícios é algo que a gente tem possibilidade de embarcar, um mercado grande e que permite acessar novos aspectos. E aqui eu acho que vale a pena compartilhar um caso, antes estava compartilhando com o Carlos, que é talvez algo que não está tão no radar, mas como um mecanismo de contingência. Não só para questões específicas, mas para questões mais generalizadas. Como imagino que todos saibam aqui, o Rio Grande do Sul passou, em maio do ano passado, por uma situação bastante extrema. E aqui eu queria trazer um caso prático, né? Diferente de outras crises, gravidades ambientais, aspectos ambientais, que são mais focadas, o que nós tivemos no Rio Grande do Sul foi algo bastante espalhado em todo o estado. Quase 70% do estado foi afetado. Boa parte das pontes que ligavam os municípios caíram. Nós tivemos 70% das nossas agências afetadas. Nós tivemos 30% da nossa base que foi afetada. Nós tivemos 100% dos nossos postos avançados de distribuição de máquinas que foram afetados. Então, claro que no momento inicial, um momento de sobrevivência, né? Obviamente, máquina ou qualquer coisa do tipo não é a demanda 1. É água, é luz, é energia, são aspectos mais Maslow, né, essenciais. Mas, passada essa fase inicial, a gente, até como uma forma de retomada mais rápida da economia, a gente precisa fazer a indústria girar. A gente precisa fazer que a padaria venda. A gente precisa fazer que a farmácia reabra. A gente precisa fazer isso, senão a gente entra, de fato, em outros problemas, inclusive maiores, da sociedade. E, de fato, a gente viveu aspectos super positivos e aspectos super complexos dentro dessa crise, onde, inclusive, a ajuda não conseguia chegar porque a infraestrutura não permitia. E quando a gente olha pegando nossa fatia aqui, né, como resolver 30% da minha base foi afetada? Como resolver? Não consigo mandar máquina, não tem estrada, vou mandar por drone, por helicóptero? Não. Então, foi onde a gente quebrou a cabeça, o que faria acelerar esse movimento, essa retomada da economia de uma forma bastante prática. E foi onde a gente habilitou para 100% da nossa base a questão do Tap on Phone, principalmente para a base afetada. Então, é algo que talvez não está tão no radar, porque a gente enxerga talvez coisas mais fancy ou oportunidades de mercado, mas também considerar o Tap on Phone como uma oportunidade de contingência para o nosso negócio é algo bastante relevante. Eu só vou complementar também, para não ser repetitivo. Realmente, ele tem uma gama de aplicações que a gente ainda não destravou, né? Então, eu tomo a palavra do Carlos e falo assim, cara, o essencial para funcionar o Tap on Phone é uma antena NFC. Então, quando a gente fala de antena NFC, a primeira coisa que a gente lembra é do telefone. É normal, celular. Então, legal. Só que não é só isso. Ele pode ter uma abrangência muito maior que essa. A Maíra estava mostrando para a gente um vídeo atrás, que inclusive ela postou no LinkedIn já, então eu já vou falar. Eles desenvolveram na GetNet um totem de autosserviço, em que eles colocaram uma antena NFC em vez de colocar um pinpad, que aceita o Tap on Phone. A tecnologia é exatamente a mesma. Então, a gente fala de novos segmentos da sociedade, principalmente quem é micro, quem é empreendedor, que precisa aumentar a aceitação. A gente fala de contingência, de novo, né? Eu achei bárbaro que o exemplo que vocês dois trouxeram, né? Quebrou minha máquina. Cara, veio o cliente aqui e só aceita cartão. Pô, baixa o aplicativo, em 5 minutos você está aceitando o cartão do cliente. Isso é ótimo. Assim, quem não fez, eu já fiz essa experiência, quem não fez, baixa o aplicativo de um dos credenciadores e se habilite, faça o cadastro e sai aceitando. É muito fácil realmente, né? Então, eu acho que o Brasil tem a característica de ser um país extremamente sofisticado, extremamente criativo. Nós somos muito criativos, a gente faz coisa que nenhum lugar do mundo faz, por bem e por mal às vezes, né? Mas eu acho que
coloquem o pessoal que é emissor, credenciador, que é PayFac, que está aqui hoje escutando a gente, que trabalha com tecnologia de pagamento, coloquem a cabeça para funcionar, vocês vão achar 10, 20, 30 aplicações diferentes e vão trazer valor e agregar muito valor para os clientes e para as empresas de vocês. Eu vou encerrar esse capítulo aqui do tema de barreiras e o que falta nós evoluirmos como indústria, para o Tap on Phone crescer ainda mais, pegando o tópico cirúrgico aqui da nossa barreira cultural, que a gente já explorou muito aqui, né? Que é a questão assim, diferente dos Estados Unidos, que lá não importa o valor, se é da TEP, aprova a compra, né? No Brasil a gente tem o tal do PIN on Glass, que é transações acima de R$200, eu tenho que digitar a senha no celular para autenticar a transação. E eu vou digitar a senha do meu cartão num celular que não é meu. Uma vez, eu posso estar digitando no celular do meu dentista, que eu conheço há anos, do médico, mas eu posso estar digitando no celular do vendedor ambulante da praia, que eu não sei quem é, e se eu confio em colocar minha senha ali, né? Eu vou dar minha percepção. Eu achava que esse entrave ia ser maior quando a gente falava como indústria, mas o que a gente tem visto com esse número de adoção que você deu, de 7 milhões de usuários habilitados, né, nos parece que é uma barreira que está sendo superada com uma velocidade maior do que a gente esperava, mas que eu acho que sim, a gente ainda tem muito trabalho de conscientização, de explicar para o mercado, para os consumidores, do quanto essa solução é segura, né, que a pessoa pode digitar a senha, que não vai ter problema. Eu acho que ela vai ser, à medida que ela cresce como tecnologia, né, de captura da transação, ela embarca nas múltiplas jornadas. Acho que à medida que ela embarcar nas jornadas dos sistemas, dos serviços, das propostas de valor que os estabelecimentos estiverem oferecendo aos seus consumidores, ela vai ganhando potência, eu acredito, de verdade. A gente tem casos de grandes empresas já, né? Eu vou citar uma em especial que é pública. Por exemplo, a gente fez uma parceria com Gerando Falcões e como a gente disponibilizava o TEP para que as maras, né, no programa das maras, conseguissem vender de forma mais simplificada. E foi um sucesso embarcado, integrado com o sistema de RP que eles estavam usando, de gestão, de distribuição. Então, quando você evolui essa capacidade de conectar e transformar essa jornada numa jornada simples, é menos sobre o conceito TEP on phone propriamente dito e mais sobre um processo de transação transparente e fluido dentro de uma proposta de valor. Eu acho que aí cresce, né? Perfeito. Acho que eu vou entrar num tema agora que é o mais polêmico quando a gente fala de TEP on phone. Apesar dessa discussão ser funny, estamos falando de inovação, novos casos de uso, tem uma questão que sempre gera polêmica, que é TEP on phone versus os POS e as maquininhas de cartão. Ou seja, as maquininhas de cartão vão acabar, vão ser engolidas por essa nova tecnologia, né? Há muito o que fazer ainda, né? O Brasil tem 29 milhões de devices, é o terceiro maior parque de devices do mundo, né? Mas, aí, perguntando para Felipe e para Carlos, o que vocês pensam dessa questão super polêmica? Vou eu? Eu não vejo como polêmica, eu vejo como curiosa e boa de realmente da gente discutir o conceito. Quando eu olho o que está acontecendo com o POS sai do Linux, que tinha uma função muito bem focada, específica, e cada nova atividade que você tentava incorporar no POS, ele tem um esforço tecnológico de desenvolvimento muito relevante. E você entra em outro sistema operacional, Android, por exemplo, em que o próprio POS se torna um terminal para muitas coisas, né? Que pode ser incorporado muitos serviços, produtos. Então, a gente lança no ano passado, por exemplo, o aliança da parceria nossa com empresas de software houses para que, à medida que a gente incorpora o POS, o terminal, com o sistema Android, com softwares de gestão de empresas de software house para prestar serviço a todos os segmentos de mercado, você vai conseguindo criar uma capilaridade de hiperpersonalização.
Então, primeiro, olhando para o POS, você, com esta mudança de sistema operacional e o aumento da flexibilidade, você gera novas oportunidades. No outro lado, olhando sobre o aspecto do estabelecimento, então, como portador, acho que já ganhou uma super praticidade com as wallets e agora a abertura de wallets, ou que novas possibilidades de negócio surgem. Mas como o portador já consegue tokenizar na wallet, você olha para o lado do estabelecimento e entende o celular incorporado nos produtos e soluções com a maior mobilidade possível, que é o próprio celular em si. Eu não acredito, nessa mesma pesquisa que a gente fez, 70% dos estabelecimentos já tinham ouvido falar, mas mais de 50% diziam que não pretendiam substituir. Então, com o ganho de capacidade no terminal, que traz outras facilidades ainda, que é o próprio Pinot Glass, ou a bobina e o papel, a capacidade ainda de imprimir alguma coisa, além do cupom, mas não só o cupom, pode imprimir qualquer outra coisa, você ainda tem algumas funções que eu imagino que, para a jornada, ou eu volto sempre para conveniência e a proposta de valor, né? A conveniência do portador consumidor e a proposta de valor do estabelecimento de produto e serviço. Eu não consigo ainda enxergar que exista esta sobreposição a ponto de um eliminar o outro, os focar. Eu imagino que eles terão complementariedades muito em função desta característica. Bom, aqui eu acho que a gente está falando da pergunta de alguns milhões de dólares, né, ou bilhões, e é importante, é uma pergunta importante que a gente recorrentemente precisa discutir, porque afinal de contas tem muito investimento na mesa. E quando me veio agora a memória de um vídeo que o próprio Carlos postou no LinkedIn dele esses dias, que era um escritório, você já deve ter visto um escritório que tem máquina fotográfica, tem televisão, tem um caderno, e tudo aquilo ali vai sumindo e vai indo para o celular. Então vai sumindo, mostrando a evolução, quanto que a concentração das coisas está indo para o celular. Chega até um momento em que só resta na mesa um óculos e o celular. Até que o celular some e vai para dentro do óculos também. Então, assim, se alguém acha que a máquina vai ser substituída pelo celular, pode ser que nem o celular reste. Mas o fato é que a gente não sabe. O fato é que a gente não sabe. A gente precisa entender os movimentos, acompanhar os movimentos, ver o que resta. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu não enxergo esse movimento de um assumir o papel do outro, né, do TEP assumir o papel das máquinas convencionais, né, físicas, num médio espaço de tempo. Não enxergo, porque hoje, quando a gente olha as máquinas, e principalmente as smart, elas estão muito completas, com soluções bem específicas para uma série de nichos, que quando a gente compara com o TEP, está numa fase muito mais inicial. Obviamente, essa aceleração pode ser rápida? Pode ser rápida, mas hoje ainda está bastante distante. Então, isso vai depender muito mais da conveniência, da adoção da tecnologia em barreiras culturais, que a Maíra muito bem trouxe, que a gente já viu que não tem uma barreira inicial, ok? Vamos ver se não terão outras barreiras maiores ali pela frente. A gente precisa ver em relação a como vai acompanhar a indústria, não só do nosso lado, mas também de desenvolvedores de soluções que incorporem dentro das soluções de TEP, modelos de negócio, modelos comerciais, modelos de precificação, uma série de coisas que podem nos trazer respostas importantes que determinem até que ponto tem um papel e o outro assume esse papel. Essa discussão a gente já viveu diversas vezes, com a própria questão do cartão, né, indo para os wallets, se o cartão deixaria ou não de existir, e a gente já viu que o próprio cartão físico também tem os seus aspectos de valor que são super relevantes para determinados públicos. Então, é algo que não vamos chegar numa resposta óbvia, mas o que para mim é muito claro nos próximos anos é que existe uma complementariedade muito grande dessas soluções. Eu fiz um desafio para a gente ser criativo, o Felipe já foi, né? Tap on Glass. Aí eu já pensei aqui no Tap on Watch,
Tap on TV, olha que legal, vou contratar. Tap on Fridge, está faltando ovo, eu compro ovo direto por lá, né? IoT. Mas essa pergunta ela me faz lembrar, em 2016, do banco onde eu trabalhava, a gente foi um dos primeiros bancos a lançar, o primeiro banco a lançar um wallet no Brasil. E aí a pergunta que eu ouvia era, vai acabar o plástico? A gente falava, não. 10 anos depois, quase, o plástico continua forte. 70% das transações, na época era menos de 10%, hoje 70% das transações são NFC, dos quais 80% ainda usando plástico. A gente ouviu ontem no painel do pessoal do Pix On Card aqui. Segunda pergunta, o cartão vai desaparecer, o Pix vai dominar tudo? Não precisa falar nada, né, gente? A gente está vendo a resiliência que tem o cartão, a força que tem o cartão, e para quem estava aqui ontem viu a perspectiva de crescimento dos meios eletrônicos de pagamento, o pessoal da BEM, o cartão crescendo 15%, o cartão de crédito crescendo 15% ao ano, CAGR. Então, eu acho que as tecnologias elas se somam, elas se adicionam, elas dão mais amplitude, elas ajudam o usuário, as empresas e a sociedade como um todo, mas não necessariamente elas se substituem, né? Muito bem. Continuando aqui, Curi, eu vou passar a próxima pergunta para você também, porque nós gostaríamos de saber um pouco de como está o Tap on Phone no mundo, né? E eu sei que a Visa tem presença aí em mais de centenas de países, tem acompanhado iniciativas de Tap on Phone em vários deles. Traz um pouco para a gente, além do Brasil, né? Aqui, Beyond Brazil, o que você está vendo de Tap on Phone, de coisa diferente que ainda não chegou aqui? A gente vê que Tap on Phone é uma tendência global. Esse é o primeiro, não é? Assim como o smartphone está no mundo inteiro, então o normal é realmente que seja uma tendência no mundo. Evidentemente, eu estou mais no mercado brasileiro e vendo a adoção que tem aqui acompanhando, eu achei que o Brasil fosse o país com maior adoção de Tap on Phone, não é. O maior país são os Estados Unidos, mesmo porque tem uma proporção de penetração, a economia é gigante e a penetração de cartão é enorme. É o que você falou, né? Você vai passando em todo lugar, você vai pagando tudo, você paga uma bala com um cartão, então a facilidade de baixar isso no teu celular e começar a aceitar cartão, ela viabiliza isso. E o segundo maior país também não é o Brasil, é o Reino Unido. E apesar de a gente ter 7 milhões de terminais habilitados aqui no Brasil, de telefones habilitados no Brasil, a gente tem outros 2 países que estão crescendo muito, né? A gente vê na América Latina isso crescendo muito, a penetração de cartões. O Brasil ele tem uma característica porque ele tem uma rede de aceitação muito grande. A gente está falando 20 milhões de estabelecimentos, mais ou menos, que já aceitam cartão. E a gente tem uma estimativa, pode ser mais ou menos, eu já vi em várias fontes aqui, 20 milhões, 15 milhões de estabelecimentos, de comércios, de pessoas que vendem seus produtos, especialmente os pequenos que ainda não têm cartão. É muita coisa, a gente tem 15 milhões. Então, a gente tem muito para crescer ainda. E de todos esses países, em relação à penetração na aceitação, eu acho que o Brasil é aquele que tem o maior potencial pela nossa cultura, pela adoção do digital, que o brasileiro é dos primeiros países do mundo a aceitar soluções digitais, e, sobretudo, pelo potencial que a gente tem de empreendedorismo, né? O Brasil é um país feito de empreendedores. Então, apesar do Tap on Phone não ser só para o pequeno, só para o empreendedor, só para o micro, ele evidentemente tem uma aderência maior no primeiro momento para esse público. Então, é uma tendência e o Brasil deve ser líder dessa tecnologia num médio, curto prazo. Bom, falando do ecossistema, futuro, oportunidades aqui, vamos debater um pouco. A gente já deu algumas pinceladas ao longo do nosso debate, né, que o futuro é Tap on tudo. A gente fala muito Tap on Phone, nós lançamos na Autocom ontem o Tap on Totem, mas, na realidade, qualquer tipo de hardware que tiver uma tela e uma anteninha NFC é passível da gente embarcar um SDK de Tap on Phone. E tem uma barreira tecnológica muito importante aqui, né, nessa solução agora, é que os SDKs, que são os pacotinhos que são embarcados dentro dos hardwares, né,
eles tiram aquela obrigação do hardware CMV, de ter a certificação L1, L2, L3, o PCI, que às vezes era uma barreira, porque é uma certificação que é cara, que é super especializada, né, que deixa o valor do hardware caro de comercializar. Então, assim, tiramos essa barreira, temos soluções hoje que você embarca em qualquer tipo de hardware sem precisar das certificações, ficou barato, ficou acessível, e é um estímulo para a nossa criatividade aqui de pensar futuro, ecossistemas, possibilidades que podemos criar com a nova solução TPM-Phone. Queria que vocês explorassem esse ponto. Vou daqui para lá? Eu vou olhar sobre 2 aspectos, né? Eu, antes de estar na Cielo, trabalhei em 2 grandes varejistas no país. E uma das grandes preocupações e pontos de atenção é quando você tem múltiplos hardwares para compor um ponto de venda, você tem um custo associado de operação importante e um risco de ter algum problema e não conseguir fazer a finalização daquele pagamento, que seria a pior situação. Então, aqui você tem, no Brasil, naquele momento, você tinha muitos equipamentos que se conectavam por um USB qualquer e você gerava um custo de acompanhamento ou de atualização ou de manutenção alto e com um nível de complexidade relevante. Quando você olhava lá fora, isso já vinha se compactando e consolidando num hardware único com múltiplas capacidades. Do outro lado, é exatamente a sua fala. Quando você entende, que a Maíra comentou, quando você consegue criar, então, tentando converter uma explicação técnica aqui, que é, no momento em que você aproxima o seu cartão, que tem uma chave, né, virtual, ou o seu celular, que tem uma chave, ela vai abrir uma conexão, que a gente chama de NFC, ele vai abrir uma transmissão para algum outro equipamento que transmite a energia ali também, então você consegue sempre manter vivo isso, e você passa um sinal desse token, ou dessa chave. Essa chave é convertida num protocolo específico, gera um processo de captura e você faz a captura da venda, né? Quando você consegue encapsular esse processo para garantir e aumentar o nível de segurança e confiança no processo da transação e simplifica a homologação, e aí eu encosto um tema no outro, você consegue ter hardwares mais adaptados, de novo, à proposta de valor do estabelecimento ou conveniência do portador e cliente, com mais velocidade de atualização tecnológica dos grandes ou das grandes empresas fornecedoras de hardware que se adaptam a essas novas tendências e comportamento, garantindo a segurança de um processo e a velocidade com que você homologa e coloca novas possibilidades no mercado. Então, eu entendo que quando você simplifica esse processo e dá espaço para encontrar ou ouvir esta proposta de valor, seja de um produto ou seja de um serviço, para uma conveniência física de múltiplos equipamentos também na mão do consumidor, do portador, aí sim você começa a abrir infinitas possibilidades de jornadas, de hardwares, de softwares com proposta de valor integrada, você vai tornando o pagamento cada vez mais transparente, sem perder a essencialidade do processo, que é justamente o momento em que você converte com segurança, converte evitando fraude, evitando chargeback, que eu acho que é uma outra conversa super importante dentro desse mesmo contexto, né? Ou seja, à medida que eu simplifico, eu transformo isso de maneira transparente, ágil, mantendo a segurança e a capacidade do estabelecimento ter a visão do seu fluxo, do seu processo de pagamento ou de recebimento, isso embarca em hardwares que conversam ou convergem com a conveniência da proposta de valor e a conveniência do portador no uso, né? Então, acho que aí realmente ganha infinitas possibilidades. O que a gente fala, né, bastante, ainda um requisito é a questão do NFC, né, da antena NFC. Então,
Alguém acredita que todos os celulares, todos os smarts não terão NFC num futuro próximo? Certamente sim. Isso, a tecnologia, ao longo do tempo, se mostra escalável, né? Então, o custo de implantação, se hoje tem algum custo mais relevante, que até acho que não, isso vai cair drasticamente, a tal ponto de que isso entra como o default. Então, ou seja, em breve, todos os equipamentos estarão habilitados para. Partindo dessa premissa, e aí conectando muito, e eu vou muito em linha com a resposta do Carlos, eu acho que parte da simplificação dos protocolos, e a própria Maíra também trouxe isso, da simplificação dos protocolos. Porque dos processos, hoje a gente vê a questão de iOS e Android, isso traz dificuldades relevantes para que a gente consiga trazer maior complementariedade de soluções para o TEP. Então, vejo esses dois aspectos. Assim, a tecnologia ela vai escalar, sem dúvida nenhuma, num processo muito rápido. Então, isso não vai ser barreira. Se hoje é barreira, em breve, muito em breve, não será. Seguido pela adoção de protocolos comuns, que permite com que novos players consigam embarcar suas soluções, exemplo do que acontece hoje com as máquinas smart, e num olhar mais de banking, acoplando essa solução dentro da estratégia de banking, sendo algo muito seamless, né? Então, eu vejo que esses três aspectos tendem a alavancar rapidamente assim, a solução. Legal. Finalizando aqui, estamos chegando nos nossos minutos finais, eu queria passar a palavra para vocês, para as considerações finais. Se algum tema que a gente não explorou aqui, que vocês acham relevante nesse nosso universo de Tap on Phone. Vai daqui para cá agora? Tá bom. Eu falei um pouquinho sobre o maravilhoso que é a gente ter opções como essa na nossa indústria, né? Então, a indústria de pagamentos ela vem sendo caracterizada, ela é ponta de lança em tecnologia para todo o mercado bancário, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E a gente está diante de um negócio que realmente muitos de nós, pouco tempo atrás, não davam muita importância, né? Porque fala assim, estou resolvendo um problema que já está resolvido, porque eu já tenho POS, e de repente a gente descobre que tem um potencial incrível para destravar e para usar uma multiplicidade enorme de aplicações e aumentar a penetração de meios eletrônicos de pagamento na população. Então, eu acho que a gente tem que levar isso muito a sério, a gente tem que pensar nisso realmente com muito comprometimento e entender que a sociedade demanda esse tipo de solução, né? Quantos aqui já usaram seus cartões como usuário em Tap on Phone? 30% mais ou menos, 25%, usando aqui minhas capacidades estatísticas. Você viu? Daqui a um ano nós vamos fazer a mesma pergunta. Eu tenho certeza que vai ser mais de 50%. Daqui a 2 anos nós vamos fazer essa pergunta. Nós não vamos fazer essa pergunta, que vai ser idiota fazer essa pergunta, porque todo mundo vai ter usado o cartão várias vezes no Tap on Phone. Então, é dessas tecnologias que quando surgiu o NFC, o cartão com NFC, antena, ninguém acreditava muito nisso e hoje é o que é, né? Então, levem a sério esse tipo de coisa, acreditem e é uma realidade. Vamos ouvir o cliente, vamos ouvir aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa indústria. Legal. Bom, certamente eu acho que a gente está vivendo aqui, está frente a frente com algo que vai disruptar mais uma vez a indústria. O Curi trouxe no início que são 7 milhões de devices hoje habilitados. Isso é nada, perto do tamanho, nos surpreende, né? Mas ainda é nada perto do tamanho da indústria, do potencial que tem. Então, e com todos esses potenciais de evoluções da solução que a gente acredita que é plenamente viável e factível de implementar. Então, quando o Curi coloca aqui de levar a sério, é porque, de fato, é importante a gente levar a sério. Isso vai mudar o nosso negócio como um todo. E a Maíra mencionou no início a questão do grupo de trabalho que a gente conduz, colega prateleira aqui, lá do Sicredi, que lidera a frente lá na BEX. E eu queria deixar esse convite, então, né, para que novos players entrem também nessa discussão. Quanto mais a gente ampliar
esse portfólio aí de aspectos, de vieses, de nuances, mais fortemente, mais rapidamente a gente consegue entender o que vai acontecer com o mercado ali na frente. Inclusive, se a maquininha vai acabar ou não, nos ajuda a entender isso lá na frente. Então, a gente precisa, que é um pedido mesmo de contribuição de quem tiver essa disponibilidade de participar dessas discussões, contribuir, porque eu acho que só soma com a indústria de payments aqui que a gente tem. Obrigado. Tentar sair da linha e trazer um outro olhar também somando. Por muito tempo na minha vida eu trabalhei com o mercado digital, né? E o universo de pagamento, o momento do pagamento, ele foi por muito tempo um evento, né? Ou seja, no digital você tinha lá um processo de conversão, o botão comprar era algo, quem tinha o melhor carrinho convertia mais, que era mais simples, que fazia melhor cálculo de frete. Então era um grande evento. O físico no mundo do varejo, do produto, do serviço, também sempre um grande evento, ou seja, as filas, como é que você cria a capacidade de diminuir a fila e deixar o cliente mais disponível para olhar o produto, mas era o evento lá, o momento de entregar o cartão, colocar no POS, fazer o pagamento, colocar a senha. Eu tive esse ano em 2 grandes eventos mundiais. Eu tive na NRF, no comecinho do ano, que é o maior evento de varejo do mundo, e tive na SXSW, que é um super evento de inovação e conteúdo. E quando eu escuto nos 2 grandes eventos, lógico, com temáticas, com propostas diferentes, mas trazendo a essência da manutenção de uma proposta de valor, a qual os estabelecimentos que têm o seu produto ou serviço querem e buscam sempre encontrar os seus clientes que têm uma aderência ao seu lifestyle, né? Eu vejo o universo de pagamento que, quanto mais eficiente, mais transparente, né? Ou seja, quanto mais rápido, quanto mais embarcado no processo desta proposta de valor e com segurança, com qualidade, né? Porque não é a venda pela venda, mas é uma venda com qualidade com o resguardo necessário para o estabelecimento comercial, mas com a conveniência para o consumidor e para o portador. Eu imagino que isso, quando começa a ganhar mais espaço, começa a ganhar infinitas novas possibilidades e trazer para muito próximo todas as empresas e empreendedores, software houses, hardwares ou formatos que possam ser embarcados num processo que ajude nessa relação. Porque, no final do dia, a gente é o último step de um contrato entre alguém que quer comprar e alguém que quer vender, né? Seja um produto, seja um serviço. E fazer isso de forma segura e simples, embarcada na proposta que o estabelecimento, ou que o empreendedor, ou que o empresário, o microempreendedor, seja lá qual for a pessoa que estiver vendendo o produto ou serviço, queira fazer, mais fortes seremos nesse universo de pagamento. Muito bem. Bom, eu encerro esse painel com uma única certeza, que o Tap on Phone ainda vai ser palco de muitos e muitos CEMEPs nos próximos anos, né? Porque nós já desbravamos a primeira barreira, né? Já é um produto escalável que está sendo estimulado e usado, adotado no mercado, mas isso é a ponta do iceberg, perto de todo o potencial da solução, né? Do Tap on Tudo, que a gente ainda pode explorar. O brasileiro é criativo, tenho certeza que a gente vai ainda achar vários cases de usabilidade aqui, né? Então, assim, uma discussão muito rica, que, olhando para trás, grandes aprendizados e evoluções, olhando para frente, um universo ainda de oportunidades aqui, né, para desbravar e com um sentido muito positivo, né, de socializar e democratizar o acesso aos meios de pagamento no Brasil, que eu acho que é a maior contribuição dessa tecnologia. Agradeço aqui meus colegas, né, Rodrigo, Felipe, Carlos. Muito obrigada pelo bate-papo, troca muito rica. Aprendi muito com vocês também.